Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de volta. No vídeo de hoje, nós iremos apresentar a correção da atividade 1 do módulo 4 do caderno Trilhas. Então, deem uma olhada na correção desse exercício. Esperamos, eu e o professor Paulo, que vocês já tenham feito e agora vocês possam fazer as correções, tirar suas dúvidas. De qualquer forma, eu recordo vocês que tanto eu quanto o professor Paulo, toda terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas, estamos em aula online com vocês. Então, vocês podem acessar o Google Classroom, usando o Google Meet, nós podemos nos encontrar virtualmente e tirar as dúvidas, não só do caderno Trilhas, mas das atividades complementares que temos passado. De qualquer forma, no final deste vídeo, ainda eu coloco o link de alguns outros vídeos que tratam dos assuntos que nós temos discutido, tá bom? Bom, boa aula para vocês. Vamos lá, pessoal. Atividade 1, caderno Trilhas, módulo 4. Diz assim: dados do imposto de renda em 2019. Já foram entregues mais de 29 milhões de declarações do Imposto de Renda 2019. O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda 2019 terminou dia 30/4, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Os contribuintes que perderam o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Até às 17 horas de hoje, 30/4, 29.035.909 declarações foram recebidas pelo sistema da Receita. De acordo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, auditor fiscal Joaquim Aldir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração se encerra hoje, 30 de abril de 2019. Isso foi uma notícia publicada no site da Receita Federal. Tá? Na data de 30 de abril. Agora, percebam uma coisa, o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos falar de porcentagem, nós vamos falar da razão percentual. Então, a ideia é conseguir fazer a interpretação desses números, dessas razões, em termos práticos. Primeiro exercício. Diz assim: você conhece alguém que perdeu o emprego ou que precisou de auxílio emergencial por causa da pandemia? Comente brevemente sobre isso. Essa questão é pessoal, então deixamos como resposta pessoal. Questão 2. Escreva, utilizando algarismos, o número 30,5 milhões, que seria a previsão de contribuintes, certo? Então basta a gente recordar como é que nós podemos fazer. Temos dois caminhos. Primeiro, como eu tenho feito com vocês na aula, é usando uma tabelinha. Então, não que seja obrigatório, mas isso facilita muito. Se eu construir essa tabelinha das unidades, lembrando que elas são separadas por unidade, milhares, milhões, bilhões e assim sucessivamente, e são sempre de 3 em 3, ou seja, cada unidade tem 3 casas, que também são separadas em centena, dezena e unidade. A partir daí, basta a gente escrever o 30,5 milhões, lembrando que como é que nós fazemos isso? A vírgula está na casa da unidade de milhões. Então, ponho a minha vírgula e escrevo, ou seja, 30,5, o 5 está na casa da centena de milhares. Beleza? Bom, aí agora a gente pode recordar que, já que eu quero escrever em algarismos, em termos de as unidades, então significaria dizer que eu teria que reescrever, mudar a vírgula até a unidade. Se eu fizer este movimento e acrescentar zeros nas casas que estavam
entre aspas, vazias, obtemos então a forma dessa escrita, 30,5 milhões, em termos de unidades. Ainda temos uma outra opção, particularmente acho mais adequada. Reparem que os milhões, 1 milhão, ele tem 6 casas decimais iguais a 0, ou seja, isso significa dizer que eu posso pensar que 1 milhão corresponde a 1,000,000. A partir daí, então, eu posso simplesmente multiplicar 30,5 vezes 1 milhão. Fazendo esta multiplicação, obtemos, então, a forma decimal, em termos de unidades, de algarismos, para 30 milhões e 500 mil. Tudo bem? Joia. Bom, depois voltamos lá no nosso caderno, colocamos a nossa resposta, né? 30 milhões e 500 mil. E agora o exercício 3. Escreva por extenso os números abaixo. Então, aí é muito simples para a gente. Por que a gente precisa conhecer essa questão de escrever por extenso e etc.? Acontece que, por vezes, a gente precisa preparar um contrato ou até mesmo preencher um cheque, apesar de que cheque hoje em dia quase não se usa, né? E a gente precisa compreender como é que se escreve esses números. Então, os primeiros são muito simples, né? 20, 30, 165 e 2019. Tudo bem? O último aqui, agora a gente precisa dar uma olhadinha melhor. Olha só, são 29 milhões... 35.909. Quando nós escrevemos esses números, é conveniente que a gente separe as grandezas milhares, bilhões, milhões, milhares e unidades por vírgula. Como fica isso? 29 milhões, vírgula, 35 mil, vírgula, 909. Ok? É claro que tudo também depende do que a gente está pensando. Nesse caso aqui, nós estamos pensando apenas em um algarismo. Agora, lá no problema, nós estamos falando de pessoas. Então, aqui caberia ainda colocar pessoas ou cidadãos, tá bom? Lembrando que um número, simplesmente um número, ele é muito abstrato. Ele representa algo, tá bom? Não se esqueçam nunca disso. Bom, próximo exercício. Exercício 4. Diz assim: o quadro a seguir apresenta duas maneiras diferentes de escrever alguns números. Complete a coluna em branco com as letras correspondentes. Então, o que ele está pedindo? Na coluna A, eu tenho as referências e valores, ou seja, A corresponde a 0,98 bilhões, B corresponde a 9,8 bilhões, C corresponde a 9,8 mil, D corresponde a 980 mil e E 98 mil. E aí eu tenho uma coluna em branco e a outra coluna. 9.800, 980 mil e assim sucessivamente. O que ele quer fazer então? O que ele está pedindo? Para associar o valor da coluna onde tem nas duas primeiras colunas com o valor correspondente da última coluna. Então, como que vai ficar isso? Na primeira linha, ou seja, 9.800 corresponde à alternativa C, ou seja, 9,8 mil. Também se lê 9.800. Depois, na segunda linha, D corresponde a 980 mil, lê-se da mesma forma. Depois, alternativa terceira linha. Alternativa A, ou a coluna A, 0,98 bilhões, também pode ser lido como 980 milhões. Depois, quarta linha, B, 9,8 bilhões, podemos ler 9 bilhões e 800 milhões. E a alternativa, a última linha, alternativa E, 98 mil, lê-se 98 mil mesmo, tá bom? Bom, depois, exercício 5, diz assim: o algarismo 8 aparece em muitas posições diferentes do quadro acima.
qual é o valor dele em cada número. Exemplo, 9.800, o algarismo 8 representa 8 centenas, que é igual a 800. Fazemos então agora a leitura, né? Então quer dizer, 980 mil, o 8 corresponde à dezena de milhar, ou seja, 80 mil. 980 milhões, o 8 corresponde à dezena de milhão, ou seja, 80 milhões. 9 bilhões e 800 mil, o 8 corresponde à centena de milhão, ou seja, 800 milhões. E 98 mil, o 8 corresponde à unidade de milhar, ou seja, 8 mil. Joinha? Lembrando, qual o propósito de compreender isso? É muitas vezes necessário escrever um número por extenso, tá? Próximo exercício. Exercício 6. Diz assim: supondo que um contribuinte tivesse que pagar R$ 331,48 na sua declaração e perdeu o prazo para enviá-la, a multa mínima a ser paga representa qual porcentagem do valor que o contribuinte deve pagar inicialmente? Bom, o problema é que é saber só a multa mínima. Então a gente precisa voltar lá no nosso texto. Já foram entregues mais de 29 milhões de declarações de imposto de renda 2019. O prazo de entrega das declarações do imposto de renda 2019 terminou dia 30/4, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. Os contribuintes que perderam o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74. Então, o que nós queremos saber é a multa mínima, certo? Então, a partir daí, o que nós precisamos fazer? Precisamos lembrar como é que se calcula a porcentagem de alguma coisa. Ou seja, aquilo que eu estou pagando, no caso a multa, dividido pelo valor total, que é o valor, no caso, do nosso imposto. Então, como é que nós fazemos isso para descobrir quantos por cento é isso? Nós montamos a seguinte expressão: taxa de juros é igual a multa mínima dividido pelo imposto devido. E aí agora é só a gente desenvolver essa expressão. Então, taxa será igual a R$ 165,74 dividido por R$ 331,48. Fazendo essa divisão, o nosso resultado será de 0,5 em unidade decimal. Quando nós estamos falando em porcentagem, o que significa porcento dividido por 100. Então, esse resultado em unidade decimal, eu tenho que multiplicar por 100 para descobrir o valor percentual. Então, fazendo o produto de 0,5 vezes 100, o resultado é 50%. Tá bom? Lembro vocês que nós temos outras aulas, inclusive já postadas, tratando de porcentagem, fazendo alguns exercícios tratando disso. Recomendo que vocês peguem esses exercícios para se aprofundarem mais no assunto, tá? Bom, próximo exercício. Exercício 7 diz assim: supondo que um contribuinte tivesse que pagar R$ 1.200 na sua declaração, perdeu o prazo para poder enviá-la e, como multa, vai ter que pagar 20% quanto ele irá pagar de multa. E qual seria o novo valor a ser pago juntando o valor inicial mais o valor da multa? Bom, estamos falando de juros, certo? Então nós temos que lembrar, por exemplo, das fórmulas correlacionadas a juros. Então, quais são as fórmulas? Juros é igual a taxa vezes o capital. O que é a taxa? É a porcentagem, que também escrevemos algebricamente como sendo J, que é juros, igual a I, que é a taxa, vezes C, que é o capital. Lembrando, nós temos uma aula tratando só de matemática financeira, juros, etc. Recomendo que vocês peguem lá a aula para vocês estudarem e se aprofundarem mais. Bom, tem que coletar os dados. Então, eu volto no problema, leio o problema, identifico que o meu valor a ser pago, ou seja, o capital, corresponde a R$ 1.200. Então, meu capital é R$ 1.200. Que o meu juros
ou seja, os juros a ser pago é 20%. Então, escrevo taxa ou juros igual a 20% igual 20 sobre 100, que é igual a 0,2. Eu posso usar qualquer uma das duas formas, seja na forma de uma fração, seja na forma decimal, tanto faz. Para o cálculo manual, a forma de uma fração é mais adequada. Para uma calculadora, o cálculo decimal é mais adequado. Aí depende de quem vai fazer e como vai utilizar, quais as ferramentas que vai utilizar. Bom, então agora eu já posso calcular os meus juros. Juros será igual a 0,2 vezes 1.200. Fazendo o cálculo disso, então o meu juros será igual a R$240. Beleza, já sei os juros. Agora, volta sempre no problema. Ele não perguntou só os juros. Ele está perguntando também o valor total pago, contando o valor que ele já devia, mais os juros. Isso nós conhecemos como montante. Então, montante é igual a juros mais capital. Basta, então, agora eu fazer a substituição. Lembrando que é conveniente a gente sempre substituir os termos. Então, nosso montante é igual a 240 mais 1.200. Logo, o meu montante é igual a 1.440. Beleza? Joia. Então, o valor que ele irá pagar no final, devido à multa, é de R$ 1.440. Exercício 8. Quanto é 10%, 40%, 50% e 80% do valor de 1.200? Bom, aqui a gente pode usar exatamente o mesmo que nós fizemos antes, ou seja, aplicar essa expressão. Então, para uma taxa de 10%, nós podemos escrever juros igual a 0,1 vezes 1.200. Fazendo essa multiplicação, o resultado do nosso juros será de R$120. Depois, para 40%. Então, para uma taxa igual a 40%, taxa é o percentual. Sempre lembrem-se disso. Então, agora é aplicar a mesma fórmula sempre. Então, nosso juros será igual a 0,4 vezes 1.200, ou seja, nosso juros será igual a R$480. Depois, para 50%, uma taxa de 50%, nosso juros será igual a 0,5 vezes 1.200, ou seja, nosso juros será igual a R$600. E por último, o 80%, nossa taxa é igual a 80%, ou seja, podemos escrever como um número decimal para 0,8 e nosso juros então será igual a 0,8 vezes 1.200. Desenvolvendo isso, nosso juros será de R$960. Beleza? Joia. Beleza, gente. Com isso, nós terminamos os exercícios de hoje. Recomendo que vocês continuem se preparando, estudando. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar ou pelo Classroom, ou usando os comentários do vídeo, não tem problema, tá? Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, a gente tenta responder rapidamente. De qualquer forma, como eu tinha dito, vocês podem acessar esses vídeos, que neles vocês vão acessar conteúdo, uma discussão mais profunda dos temas que nós temos visto nessas correções, tá bom? Joia!